que a gente não tem uma política pública de inclusão das nossas corpas no mercado de trabalho. As pessoas trans costumam ser expulsas de casa com 14 anos, isso acaba fazendo com a evasão, que as pessoas sejam evadidas da escola também. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Maurício Schneider e eu estou aqui junto com o pessoal do Condô Cultural da Rádio TV Mundo Novo, no Tendal da Lapa, esse espaço maravilhoso. Estamos aqui a convite da Secretaria Municipal de Cultura para realizar mais um episódio de um dos nossos programas, que se chama Imaginários. E hoje, vocês não estão conseguindo ver o meu sorriso aqui embaixo, porque eu estou muito feliz de conversar com Matuza Sankofa, que é a fundadora da Casa Chama e coordenadora dos projetos Respire, PRD e Mulheridades, do Centro de Convivência É de Lei. Bem-vinda, Matuza. Obrigada, Murilo. Boa tarde. Boa tarde. Como você está? Tô bem. Tá bem? Essa correria de trabalho, com essas questões todas que o nosso país tem vivido aí da pandemia, eu estou bem satisfeita de estar conseguindo movimentar junto com as populações que eu trabalho um cuidado que é sobre vida. Ótimo. A gente falou um pouquinho só sobre você, né? Eu sei que você é mineira também. Se você quiser falar um pouco mais de onde você vem e como se constrói um pouco a sua trajetória de luta e a chegada aqui em São Paulo pra gente. Pois então, eu sou mineira de uma cidade que se chama Itabira, é a cidade do poeta Carlos Drummond de Andrade, mas eu vivi em Itabira até os 14 anos de idade e depois disso eu fui para a cidade de Belo Horizonte. Como 90% das mulheres trans e travestis racializadas do Brasil, eu também fui expulsa de casa com 14 anos de idade por ter a identidade de gênero que tenho. A gente tem uma trajetória de alguns atravessamentos de violência, expulsão de casa, morei em abrigo, passei por situação de rua por um período também. E aí, nesse período, eu conheço a redução de danos, que é um cuidado para pessoas que fazem uso de substância, a redução de danos e de risco. E fui me aprofundando, me aproximando dos movimentos sociais que cabiam àquela época, então os movimentos e associações para usuários de droga e o movimento da população em situação de rua. E aí eu acabo recebendo um convite para trabalhar com redução de danos num projeto que chama BH de Mãos Dadas contra a AIDS, que é um projeto que existe até hoje, onde eu atuava junto com as pessoas LGBTs e pessoas que trabalhavam na prostituição na cidade de Belo Horizonte. E aí logo em seguida eu entro também para um trabalho num CAPS AD, com a perspectiva do cuidado e da redução de danos para as pessoas que fazem uso de álcool e drogas, e trampei durante um período nesse lugar. Depois comecei a desenvolver também um trabalho com a redução de danos em contexto de festas, então nos festivais de música eletrônica, nos festivais de música onde a presença do álcool era muito constante, e ofertar uma equipe de cuidado para esse lugar. E aí eu venho para São Paulo no final de 2018, meio de 2018 para o final, e aí logo 2 meses depois eu estava já atuando como redutora de danos no Centro de Convivência É de Lei, que é a primeira organização do Brasil que trabalha com redução de danos, já tem 22 anos de história, e nesse momento o Centro de Convivência É de Lei enfrenta a sua segunda, na verdade sua terceira pandemia, né? Porque a gente teve lá a epidemia da hepatite no começo da história do Edley e do HIV, onde o Edley se propunha a fazer trocas de seringas de pessoas que faziam uso de droga injetável. Naquela época era muito comum no Brasil, e o Edley foi construindo esse lugar do cuidado a partir
da perspectiva da redução de danos, sem juízo de valor, a partir de um olhar e de uma construção mais real, mais empática, mais próxima com o sujeito que está vulnerabilizado pela presença e pela ausência do Estado, que é muito importante dizer isso também. A gente teve muitos anos de escravatura e um país que não houve reparação com as pessoas racializadas desse país que foram escravizadas, né? E aí, no contexto atual de hoje, as populações que são vulnerabilizadas, porque eu não considero nenhuma pessoa vulnerável, e mesmo com todos os atravessamentos que eu tive na minha vida, eu nunca me considerei vulnerável, e sim vulnerabilizada pela presença do Estado. E aí, logo no meu primeiro mês no Edley, eu conheço o Dig Franco, que é a pessoa que pensou a Casa Chama, que à época era uma coletiva, direcionada para as pessoas trans, para o cuidado com as pessoas trans, mas com o auxílio e o apoio das pessoas cis-aliadas, que reconhecem o seu privilégio, que podem entregar, ou que seja o conhecimento, ou recursos para a construção e para a gente trabalhar com o aumento da expectativa de vida das pessoas trans. E aí eu começo, bem no início da pandemia, a atuar na Casa Chama, em março do ano passado. E aí, nesse momento, com o enfrentamento à pandemia, eu chego nesse lugar de a gente pensar estratégias para garantir que as pessoas conseguissem sobreviver com o mínimo de dignidade. Então, a gente distribuiu já mais de 4.000 cestas dignas, que são verdadeiras compras de mercado que a gente entregava na porta da casa das pessoas, com uma parceria que a gente fez com uma empresa automobilística. E eram cestas dignas por quê? Porque além dos itens básicos, a gente mandava carne, verdura, pão, leite. Era uma compra para a pessoa sobreviver durante um mês e a cada mês a gente vai renovando isso. Para além disso, a gente entendeu a necessidade que as pessoas que estavam no mercado de trabalho informal, começou a surgir muito despejo de pessoas trans. E aí eu vou vendo desses dois lugares, porque na Casa Chama a gente atende pessoas que estão vulnerabilizadas, mas que ainda não estão em extrema vulnerabilidade, porque não estão na rua. E no Edley eu encontro as pessoas que já estão na rua. E aí, com esse olhar da rua, do campo, esse olhar muito mais próximo, a gente começou a perceber que o número de pessoas, não só trans, mas de pessoas LGBTs em situação de rua, começou a crescer muito. São tantas questões que vocês têm que lidar, que inclusive dentro do Estado não tem nenhum suporte para você. Como se dá esse movimento de vocês, político, de entrar no SUS e buscar esses parceiros, essas parcerias? Pois então, a primeira coisa que é muito importante a gente dizer é que a população trans no Brasil tem uma ausência mesmo de políticas públicas direcionadas para as nossas corpas. Quando se trata do acolhimento e do atendimento de saúde, historicamente as pessoas trans no Brasil foram cuidadas em dois únicos lugares. Na saúde sexual, com a questão da prevenção e do cuidado de pessoas que já eram positivas ou das questões de ST, e a questão da hormonioterapia, que são esses direitos garantidos. A Casa Chama, como é coordenada e construída por pessoas trans, tem um olhar que entende que a saúde das pessoas e das corpas trans é muito mais ampla do que isso. A gente precisa de todas as outras questões que as pessoas cisgêneras precisam, oftalmologista, dentista, e tem outros entraves. Por exemplo, no caso dos corpos transmasculinos, era impossível conseguir, por exemplo, um atendimento com ginecologista. A gente só conseguiu agora, esse ano, por uma determinação do STF, garantir que no formulário do SUS, os homens trans consigam acessar os profissionais. Uma outra coisa é que a gente tem agora
acontecendo muito, que são casais transcentrados. Eu, por exemplo, sou uma travesti e sou casada com um homem trans e a gente tem um filho. Então a saúde reprodutiva também é uma coisa que para as corpas trans nunca foi pensado, e quando você vai acessar isso nos serviços de saúde próximo de casa, nas UBSs ou nas maternidades, os profissionais de saúde eles não estão preparados para lidar com as nossas corpas. A Casa Chama hoje tem uma parceria com a UBS Escola Barra Funda, que hoje a gente tem pouco mais de 200 pessoas sendo atendidas por mês, e construindo para ampliação. É um espaço que é público, mas que tem ali um profissional da saúde que a Casa Chama conheceu em algum momento, ele se aproximou enquanto aliado, entendeu a necessidade de uma escuta das nossas demandas e de uma construção em coletivo com um espaço que esteja sendo pensado por pessoas trans. A história que você narra, fica muito claro que, graças ao esforço coletivo, né, da Casa Chama e de outros projetos, você consegue dar um suporte, mas é um suporte lá na ponta, né? Não é um suporte porque o Estado nega esse suporte no começo, né? E pensando que esse programa se propõe a pensar um pouco em imaginários políticos, né? O que vocês vislumbram enquanto política pública que possa justamente amparar as corpas e os corpos desde sempre e não só na ponta, no momento, né, de extrema fragilidade e vulnerabilidade? Pois então, eu acho que aí vem diversas questões. Nos últimos períodos a gente tem tido pequenos avanços e todos eles vieram de forma judicial. Todos os avanços que a população trans teve no nosso país, a população LGBT em geral, vieram do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente pode criar e executar políticas públicas, por exemplo, que garantam a gratuidade da retificação do nome de uma pessoa trans. Hoje é um direito garantido, mas a gente ainda não tem uma regulamentação desse processo da retificação, o que faz com que fique a cargo de cada cartório, de cada município ou estado, de como isso vai ser feito. E além de ser pago, é um valor em média entre 300 e 500 reais, o que burocratiza e não dá acesso amplo para a sociedade trans do Brasil desse direito, né, garantido. A gente precisa, dentro da política de saúde, ampliar o cuidado com as corpas trans para os atendimentos na UBS, que são com profissionais médicos da família. Então é preciso ter esse olhar também de entender que nós, pessoas trans, também somos família, também temos uma complexibilidade de cuidado vinculado à saúde. E tem uma outra coisa que eu acho que é muito fundamental, que a gente garantir a responsabilização dos pais, das famílias de crianças e adolescentes trans, para que deem conta desse cuidado e responsabilizar a mesma família, porque 90% das pessoas trans são expulsas de casa com 14 anos. Se a gente cuida aqui para que a família tenha que continuar prestando esse cuidado, ou se não for possível, o Estado se responsabilize aqui, mas se responsabilize integralmente para garantir que a pessoa conclua a educação básica, que a pessoa seja inserida. O Estado precisa, através de políticas públicas, e reparando o que até então não foi feito, e construindo leis mais firmes e incisivas que garanta a paralisação de tantas violências. Fico pensando também o que a sociedade, né? A gente falou um pouco do Estado, o que a sociedade poderia fazer para se aliar nessa luta e tornar talvez mais coletivo essa demanda que é real, né? Esses corpos e corpas existem, eles existiam há muitos anos, há séculos, eles não vão parar de existir, né? A gente está aqui no Tendal, tem esse trem passando toda hora e a gente está lidando com isso. É uma realidade que não vai embora, que a gente tem que aprender a lidar, né?
tem que aprender a respeitar. Então, enquanto a sociedade, o que você acha que a gente podia fazer para ajudar nessa luta? E que a gente precisa englobar todas as pessoas dentro do mesmo movimento. E olhar também para esse movimento que nós, pessoas trans, temos feito de ocupar os lugares de tomada de decisão neste país. Então, nos momentos do pleito eleitoral, a gente tem pessoas transvestigêneres sendo candidatas. E o ano passado, a gente conseguiu eleger no Brasil 30 pessoas trans pelo país afora, e a gente precisa garantir que essas pessoas continuem ocupando esses lugares e a ampliação de pessoas trans ocupando o lugar de tomada de decisão. Porque aí, quando a gente entra para dentro desse sistema, a gente passa a construir a política junto. Porque o olhar que tem na academia, em todos os espaços da sociedade que a gente está, é um olhar que ele foi construído pelos homens brancos. E nós temos os nossos conhecimentos, a gente tem as nossas contribuições que são apagadas por esses lugares. Então é só de dentro que a gente vai conseguir. E aí todo mundo que está assistindo, uma das formas é essa, de trazer pessoas trans para perto de você, na rua, dar bom dia, um olhar um pouco mais humanitário. E na hora que a gente for fazer as nossas escolhas de pessoas que estão sendo candidatas, a gente pensar e estudar a possibilidade de votar em pessoas trans e garantir que, por exemplo, Erika Hilton, que foi eleita a mulher mais bem votada do país, continue ocupando esse lugar e outros também, para que a gente possa, para que as nossas vozes ecoem dentro desses espaços e ecoem no sentido de mudança concreta dentro do que está sendo proposto e construído pelos nossos governantes. Você fala também do processo de retificação do nome, que ainda é uma jornada, né? E que tem a questão financeira. E eu sei que existe a possibilidade de apadrinhamento, não sei se é essa palavra, né? Que pessoas podem ajudar pessoas a retificar seu nome. Como é esse processo? Como a gente pode ajudar alguém a passar por esse processo, financeiramente que seja? Pois então, hoje a gente tem na Casa Chama 2 pessoas que todos os meses apadrinham 3, 4 retificações mensais. Então as pessoas arcam com esse valor, a gente precisa conseguir mais pessoas, e aí a gente linka pessoas que precisam ser retificadas e querem, com pessoas que conseguem pagar por esse custo. A gente tem no na nossa frente de retificação advogados aliados que fazem toda a questão burocrática, porque você precisa tirar quase, eu acho que são 25 certidões judiciais aí para conseguir a retificação, e esse advogado paga as certidões, esse valor entre 300 e 500 reais é para pagar, porque se a pessoa for aqui de São Paulo, nascida em São Paulo, fica mais ou menos 300 reais. Se for de outro estado, pode chegar a 500. E aí tira as documentações necessárias e acompanha a pessoa até o cartório para retificação. E esse dia ele é muito lindo e a gente faz questão de não fazer mutirão, sabe? A gente faz questão de, na Casa Chama, todos os atendimentos, todos os acolhimentos, ele é no 1 a 1, porque é a oportunidade que a gente tem de trocar, é a oportunidade de direcionar afeto para essas pessoas. É um momento bem legal, então quem quiser também contribuir, é só procurar as nossas redes sociais, no Instagram, lá também tem os contatos de telefone, e descobrir um pouco mais como contribuir. Não precisa ser todo mês igual, a gente tem 2 aliados aí que faz, mas 1 ou 2 retificações que você contribuir já faz uma diferença para essas 2 pessoas que vão ter o nome retificado. Porque tem uma fila já, né, na Casa Chama, né? Aumentou muito a procura e hoje existe uma fila. Então, quanto mais pessoas colaborarem, mais pessoas vão ser atendidas. Advogados também podem colaborar nesse processo? Advogados também podem colaborar com o trabalho. Ótimo. Então, mais um convite aí para quem está ouvindo, é advogado, ou tem uma graninha em casa e quer ajudar alguém, é só entrar em contato com a Casa Chama. São muitas histórias, assim, né? Muita coisa que a gente tem que processar e muitas informações difíceis de lidar.
com a sociedade que a gente vive. Qual foi o momento assim mais duro e o momento mais bonito dessa luta que você viveu assim? Eu acho que os momentos mais duros é você encontrar uma pessoa sendo violentada, uma pessoa machucada fisicamente ou psicologicamente por ser quem ela é, uma pessoa corajosa de, no mundo com tantas violências, lutar para se ser quem é, porque esse momento da pandemia, é importante dizer isso, que a gente está vivendo, desse isolamento social, nós, pessoas trans, vivemos isso desde sempre. E a sociedade, as pessoas cisgêneras foram experimentar o isolamento social agora, 1 ano e pouco, quando a pandemia veio, esse medo de sair de casa, de ter contato com as pessoas e morrer. Nós vivemos esse medo todos os dias. Eu tenho medo de sair de casa e ir na padaria e encontrar uma pessoa transfóbica e ser pega pelas costas e morrer mesmo. Então, os momentos mais difíceis são encontrar as minhas pares em situações de vulnerabilidade, assim. E os momentos mais felizes são quando eu também encontro as pessoas que estão muito vulnerabilizadas. Então, quando eu estou na rua, encontro as pessoas trans que estão em situação de rua e que mesmo com o Estado o tempo inteiro implementando uma política de morte para essas corpas, e eu encontro travesti com um sorriso no rosto, a travesti no frio na esquina, fazendo o seu PG para conseguir se sustentar, mas com um sorriso no rosto, com uma vontade de viver, isso me emociona e me alegra muito de ver que a gente tem essa pulsão de vida muito presente também na nossa comunidade. E é isso que me impulsiona todos os dias a sair de casa e lutar contra o fim da transfobia, lutar por uma sociedade mais digna, mais igualitária, uma sociedade que... eu luto todos os dias por uma sociedade sem racismo, sem transfobia, e que eu espero um dia acordar e não ter mais essas violências por aí. Antes da gente terminar, tem alguma coisa que você quer compartilhar? Alguma coisa que você quer falar para quem está ouvindo a gente? Para a gente que está aqui, para quem está ouvindo a gente? Primeiro eu quero agradecer de verdade o convite. Eu acho que ocupar esses espaços para nós, pessoas trans, ele é muito importante e, para além de ser importante, é um movimento político também, porque o tempo inteiro vão dizendo que as nossas corpas não deveriam estar em certos lugares. Então, a gente poder sentar e bater um papo e poder falar sem censura sobre o que a gente pensa de nós para nós mesmas, isso é muito forte, é político. Então, agradecer por isso, agradecer as pessoas que estão acompanhando aí a gente até agora aqui nessa entrevista, convidar vocês para conhecerem a Casa Chama, convidar vocês para se aproximarem das pessoas trans, vestigêneres, que vocês encontrarem por aí no dia a dia, e desejar que esse momento passe logo para todo mundo, porque para a gente que sabe como é viver em isolamento social, a gente não deseja isso, que isso se permaneça mais a longo prazo para todo mundo e que a vacina venha logo, que a gente consiga, nas próximas eleições, tomar uma decisão mais acertada, botar esse caminho, esse país num caminho que seja mais inclusivo, num caminho que pense nas pessoas mais vulnerabilizadas e que a gente possa construir isso juntos, que é só assim que a gente vai conseguir mudanças efetivas para todos nós. E para quem quiser seguir a Casa Chama no Instagram é @casachama_org. E tem site? Tem, é casachama.org.br. Perfeito. Muito obrigado, Matuza. Obrigado demais pela aula, pelo compartilhamento, por tudo. Muito obrigado. Espero que esse seja só um começo de uma conversa, que a gente possa realizar mais coisas juntos também, lá na Vila Ângulo onde a gente está, ou no centro onde a Casa Chama está. Só tenho a agradecer. Obrigado de coração. Obrigado, gente.